Olá, boa tarde a todos. Gente, eu estou aqui dessa vez para ler um pouco da palavra de Deus para vocês, né? A palavra de Deus é o alimento da nossa alma. O alimento da alma do ser humano é a palavra de Deus. E eu estou aqui nessa tarde para ler um pouco da palavra de Deus para a nossa meditação, né? E a palavra de Deus para a nossa meditação está em Provérbios, capítulo 16, e o versículo 25. Observe, né, e preste atenção o que diz a palavra de Deus aqui no capítulo 16 de Provérbios, versículo 25, né? Que diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, há caminho que parece direito ao homem, né? Muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida fora da vontade de Deus e acha que está vivendo uma vida certa, né? Mas na verdade é o caminho da morte. E aqui nesse versículo, aqui está se referindo não só à morte física, mas também à morte espiritual, né? Aqui quando diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, o caminho da morte aqui não é somente a morte física, é a morte espiritual. Porque quando o homem está vivendo fora da vontade de Deus, no pecado, ele está morto espiritualmente, né? Está vivo, mas está morto espiritualmente. Então, é isso que acontece, né? Porque tem três tipos de morte. Tem a morte espiritual, né? Tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte eterna é quando a pessoa morre no pecado. É a morte eterna. E a morte espiritual é quando a pessoa está viva, mas está no pecado, né? E a morte física é a separação da alma do corpo, né? Que é quando a pessoa morre fisicamente, né? Então, aqui quando fala: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Muitas vezes a pessoa acha que é porque a pessoa está na droga, vai morrer, que é porque a pessoa está desobedecendo os pais, vai morrer fisicamente. Não, muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida abençoada, tranquila, mas está no pecado. E aí então é caminho de morte, né? Não significa, porque a pessoa está tendo uma vida abençoada, tá vivendo uma vida abençoada por Deus, tranquila, mas se estiver no pecado está morto espiritualmente. E se morrer no pecado, recebe a morte eterna. A morte eterna é a pior que tem, porque não há mais solução. Porque a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz, né? A palavra de Deus fala que após a morte segue-se o juízo. Então, depois que a pessoa morrer, não adianta fazer mais sacrifício. Se tiver que fazer alguma coisa, tem que fazer enquanto a pessoa estiver viva. Porque depois que morrer não há mais jeito, né? Depois que morrer não tem mais jeito. Segue seu juízo, né? Então, a morte espiritual, né, é quando a pessoa está viva, mas está praticando pecado. Então, a palavra de Deus, ela é bastante clara, né? A palavra de Deus, ela é transparente. A palavra de Deus não tem esconderijo. Aqui na Bíblia Sagrada, fala sobre o mal e o bem, né? A palavra de Deus é transparente, porque Deus também é transparente, né? Deus é amor, mas também Ele é justiça, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço. Fiquem em paz em nome de Jesus.